Olá, tudo bem? Hoje eu vim falar com você que tem dúvida de escolher entre fazer resinas e porcelanas. Essa é uma grande dúvida dos pacientes aqui no meu consultório. E aí eu separei um caso da Laís, que ela fez os dois. Então, ela veio aqui há muitos anos para se tratar comigo a primeira vez, tipo uns 10 anos atrás. E ela tinha esse sorriso, esse aspecto bem infantil, sorriso bastante desgastado, os dentes bem quebradinhos. E quando ela me procurou, nesse tempo aí, eu falei lá, os seus dentes são muito pequenos para você, então você merece um sorriso um pouco mais imponente e tal. Na época, ela optou por fazer as resinas, ela achou que ia ser suficiente, já ia dar um impacto no sorriso, e foi o que a gente fez. Então a gente fez uma plástica gengival, né? Removeu um pouco desse excesso aqui que ela tem bastante excesso de gengiva, e fizemos algumas resinas aqui na frente, nos dentes anteriores, de canino a canino. Então a gente já teve uma super evolução, que é o sorriso maior, mais imponente, o dente mais marcante e tal. Só que, como toda resina, principalmente quando a gente faz uma transformação maior, assim, até por isso eu indico muito pouco resina para fazer grandes transformações, a resina ela vai ficando velha, né? Ela vai ficando antiga, ela vai ficando manchada. E aí, depois de um tempo, o paciente mordia, roía a unha, enfim. E aí as resinas vão lascando. Então, aqui a pontinha do canino já tinha quebrado. Então, isso não é o tipo de transformação que eu gosto de indicar quando a gente tem uma transformação maior, a não ser que sejam resinas menorzinhas e tal. Então, na época era o que a paciente podia fazer, a gente fez, mas acabou que ela voltava com bastante frequência aqui para corrigir resina quebrada. Bom, depois disso, então, a gente acabou optando por fazer um tratamento um pouco mais definitivo, um tratamento um pouco mais duradouro, assim, e aí a gente optou pelas porcelanas. Então a paciente saiu desse dente desgastado, que era o início, para as resinas, que ficavam quebrando com muita frequência, porque a paciente tinha pouca paciência para cuidar, para não morder com o dente da frente, e a gente trocou por algumas porcelanas na época, depois de alguns anos. Então ela ficou super feliz, aí a mudança então foi daqui para cá, né? Esse foi o resultado final das porcelanas, a gente fez também de canino a canino. Mas, depois de muitos anos, 8 anos depois, a Laís vem sempre cuidando aqui no consultório, faz as manutenções direitinho e tal. Só que ela me procurou porque ela queria o sorriso ainda mais marcante, ainda mais imponente. Então, isso é uma outra dúvida dos pacientes, né? A gente faz quantos dentes? No caso da Laís, como a gente tinha feito 6 resinas e depois trocou o trabalho anterior, a gente trocou pelas mesmas 6 porcelanas, que era esse resultado aqui. Só que acontece que o fundo continuou amarelado, e aí quando o tempo vai passando, o fundo fica mais amarelado e a frente acaba se destacando, porque a porcelana ela tem um envelhecimento diferente do dente natural. Então, depois de 8 anos, acaba ficando um pouco evidente essa diferença. Aí a Laís me procurou porque ela queria um sorriso ainda mais marcante, queria uma transformação um pouco mais impactante do que ela tinha e tal. Eu falei lá, trocar essas 6 não adianta. Eu acho que se você quiser então fazer essa imponência no sorriso, a gente tem que investir em mais dentes, porque aí sim a gente faz um aumento de volume aqui lateral, a gente faz todos os dentes da mesma cor, eu consigo descer um pouquinho mais a curva do seu sorriso e tal. Então foi assim, a Laís veio então com esse sorriso, a gengiva estava bem machucada, e aí a gente chegou nesse sorriso aqui. Então ela saiu das 6 porcelanas, né, que ela ficou 8 anos, que aí tava um sorrisinho mais acanhado, tá vendo, no fundo, para um sorriso um pouco mais amplo. Então essa é a diferença da gente investir até o fundo. Primeiro que a gente consegue fazer volume, tá? Então aqui eu consigo dar volume no fundo. Depois que eu faço uma sequência de alinhamento e textura de material e cor. E aí a Lá ficou então com esse sorriso aqui, que preenche, tá vendo? Esse fundo, e não aparece aquele fundo negro da boca, que a gente chama de corredor. Então, esse aqui foi o resultado, depois a gente fazer os 12 dentes superiores. E essa é a diferença, então, de investir em um material ou outro, ou em número de dentes, né? Para um princípio, do começo, dependendo de como são as condições do paciente, e se for um caso um pouco mais simples, assim, né, em termos de quanto a gente tem que transformar, tudo bem indicar resinas. Agora, caso o paciente queira uma transformação mais ampla, quanto mais ele quer transformar, mais eu indico lente de contato, porque é um trabalho que eu consigo oferecer com mais durabilidade. E aí, quando a gente envolve transformação de cor e tamanho, aí sim eu preciso indicar pelo menos todos os dentes da arcada superior, que foi o que a Laís acabou investindo, então, 8 anos depois, e ela tá super feliz. Então é isso, espero ter esclarecido essa grande dúvida aqui do consultório para vocês, com um caso que a gente mostrou do início a fim a evolução da escolha da paciente por um tratamento melhor e mais definitivo.